Você sabe o que são os sacramentais e como devem ser usados? No quadro Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos nos aprofundar mais sobre o uso dos sacramentais, que tem como objetivo preparar os homens para receber os frutos do sacramento. Vamos então, para isso, conversar agora com o Padre Rivaldo Muniz. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar falando sobre esse tema. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar colaborando. Padre, começa explicando para a gente, então, o que são os sacramentais. Os sacramentais são sinais sagrados, instituídos pela Igreja, exatamente para isso, como você já nos diz, para nos preparar, nos predispor melhor para receber as graças que o Senhor nos dá através dos sacramentos, também para nos proteger de alguma forma nesse nosso lado espiritual, para que assim nós vivamos da melhor maneira possível também a nossa fé. Padre, e quais são os sacramentais? Os sacramentais são vários, como disse, são esses sinais sagrados que a Igreja nos proporciona para vivermos melhor a nossa fé. Por exemplo, as bênçãos. As bênçãos, todas as bênçãos que nós fazemos, inclusive a Igreja tem um ritual de bênção, e por essas bênçãos nós podemos, por exemplo, abençoar as casas, podemos abençoar as famílias, nós podemos, por exemplo, abençoar o casal, abençoar a mulher, por exemplo, quando ela vai dar à luz, uma bênção antes do parto, uma bênção depois do parto, uma bênção para a criança, uma bênção para animais também, para objetos, para tudo aquilo que nos cerca, como seres humanos, nós podemos receber de Deus a bênção. Existe também, por exemplo, o sacramental que nós chamamos do exorcismo maior. Por exemplo, essa luta contra o inimigo, você pode, por exemplo, abençoar a água. A água benta é um sacramental, o sal bento, ou exorcizado, como nós dizemos, é um sacramental. As exéquias, aquelas orações que nós fazemos pelos irmãos falecidos. Então, são várias situações da nossa vida que a Igreja institui também como um sinal para, a partir desse sinal, a gente receber também a graça de Deus. Padre, e qualquer pessoa pode estar fazendo uso desses sacramentais? Bem, pelo fato de nós sermos batizados, de alguma forma, nós já temos essa autoridade de alguns sacramentais, a gente pode fazer. Por exemplo, os pais podem abençoar os seus filhos. Alguns objetos também as pessoas podem abençoar, mas há certos sacramentais que só os ministros realmente instituídos pela Igreja podem fazer. Por exemplo, abençoar uma água, abençoar o sal, é mais para o ministro também. Como disse, o exorcismo, só um bispo ou um padre autorizado pelo bispo pode fazer isso também, E outras situações que não é permitido ao leigo. Por exemplo, as exéquias propriamente ditas que nós fazemos para as pessoas, os defuntos, mas aqueles ministros ordenados pela Igreja podem realizar. E outras coisas se podem fazer, também os leigos podem realizar os sacramentais. E qual é a diferença entre o sacramental e o sacramento, Muitas pessoas têm essa dúvida. Explica pra gente. Bem, o sacramento, eles foram instituídos pelo próprio Jesus. Então, são sinais visíveis da graça invisível de Deus. São sinais eficazes, onde o próprio Jesus que está agindo ali no sacramento para nos santificar, para nos fazer participar da sua vida divina. E os sacramentos, eles têm essa eficácia por eles mesmos, porque é o próprio Jesus que vai agindo ali nos sacramentos. Então, eles foram instituídos por Jesus. Já os sacramentais são instituídos pela Igreja, exatamente para reforçar mais ainda esta graça que Jesus já nos dá. Essa grande diferença, que o sacramento foi instituído diretamente por Jesus, e os sacramentais foram a Igreja, com o poder também das chaves que Jesus lhe deu para instituir
e que instituiu, né, e que de alguma forma dar-nos essa oportunidade de fazermos isso como cristãos, como eu disse, abençoar as pessoas, fazer esses ritos que também são sagrados, mas que não têm essa eficácia própria. Isso vai depender mesmo da fé de quem está realizando, né? Então eles serão mais eficazes à medida em que a pessoa que realiza realmente o sacramental realmente crer naquilo que está sendo realizado. Então depende muito mais da fé da pessoa. Já o sacramento já tem essa eficácia por ele mesmo. Padre, agora que nós já sabemos mais sobre os benefícios, né, dos sacramentais, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que desejam, então, realizá-los, recebê-los? Então, primeiramente, procurar viver os sacramentos, né? Os sacramentos que são a graça de Deus que nos fazem participar mais ainda da vida divina de Jesus. É através do sacramento que Jesus vai nos santificando, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, nos nossos pensamentos, palavras e ações. E usar os sacramentais para isso, para viver mais plenamente tudo isso que a Igreja nos oferece, as bênçãos de modo especial, tudo aquilo que é abençoado, você pode usar. Por exemplo, nós temos aqui o crucifixo, você pode utilizar também as velas, né, o escapulário, enfim. Tudo aquilo que é abençoado por Deus, você pode ter em casa a água benta, o sal bento, para aspergir também a sua casa, procurando essa proteção contra o mal que pode entrar, né, na sua vida. Procurar sempre abençoar as coisas que você vai utilizar, porque abençoando tudo isso você vai ter a certeza de que realmente está experimentando mais plenamente a graça de Deus. Padre, obrigada por nos conceder essa entrevista, por esclarecer sobre esse assunto, né, que são os sacramentais. Muitas pessoas não têm conhecimento, então agradeço demais pela disponibilidade em estar participando do programa, esclarecendo esse assunto para a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar colaborando e saber que cada um de nós deve ser também esse sacramental. Nós devemos realmente manifestar Jesus em nossas vidas.